do ponto em que parou. Acho que já está gravando. Vou voltar aqui para o modo de apresentação. Até aqui, vocês estão me acompanhando? Está tranquilo? Tem alguma questão? Tranquilão, mas... Ótimo. Então, vocês viram que nós chegamos aqui no momento do texto, embora, obviamente, o Pierre-Christophe Catelino desconheça completamente a problemática do Agamben, o texto do Agamben, etc., né? Ele está realmente trabalhando com a leitura do Lacan e com a leitura dos estudiosos de Lacan, né? Tem uma informação importante para vocês, é que esse livro, né, ele é uma tese, ela é uma tese de doutorado que foi defendida na França, na Sorbonne, em Paris 4, sob a direção do Pierre Robinck, né? Então, Pierre Robinck é uma figura muito importante, né? Ele tem esse livro que foi a tese de doutorado dele, né? Que é um livro que marca a história, né? Que é Problema do Ser em Aristóteles, né? O Pierre Robinck, ele foi o orientador da Bárbara Cassin e do Michel Narcy, que tinham publicado na década de 80, portanto, o livro do Pierre Christophe Catelino é uma tese de doutorado que foi defendida em 1993, tá? Mas na década de 80, não vou saber dizer exatamente que ano, talvez aqui tenha. 89. Em 1989, a Bárbara Cassin e Michel Narcy publicam La Décision du Sens, um livro que, infelizmente, até hoje não está traduzido no Brasil, né? Final da década de 80, o Pierre-Christophe Catelino cita já a Bárbara Cassin e Michel Narcy. Ele cita, sobretudo, La Décision du Sens é uma edição e tradução comentada do livro 4, do livro Gama, da Metafísica de Aristóteles. Desses dois ex-alunos do Pierre Robinck, né, tanto a Bárbara Cassin quanto o Michel Narcy, foram orientados por ele, né? E esse livro já é um livro que marca assim, uma ruptura com os estudos de Aristóteles na França, que, por sua vez, já são um certo resultado de uma ruptura que foi o livro do Pierre Robinck, né? Não vou saber dizer, deixa eu ver se ele dá a data aqui do... Primeira edição, 1962, né?
Então, esse livro está traduzido em português, né? Ainda bem, né? Que realmente é um livro muito importante, né? Então, assim, o Pierre Catelineau, ele diz que o Lacan leu o livro do Obank e que esse livro teve uma influência sobre o Lacan. Tanto é que esses seminários, 1962, mais ou menos o Lacan está ali no seminário 9, 8, seminário 8, seminário 9, quer dizer, ainda tem muito Lacan ainda para vir depois da publicação. E esses seminários do Lacan que trabalham efetivamente sobre o Aristóteles, sobre a lógica aristotélica, eles são seminários do Lacan da década de 70. Portanto, o Lacan teve muito tempo para saber do impacto que foi o livro do Obank, né? Então, embora eu não conheça nenhuma referência do Lacan ao livro do Obank, o Pierre-Christophe Catelineau diz que Lacan leu e que há efeitos dessa leitura na interpretação que o Lacan faz do Aristóteles, tá? Então, a gente pode... E aí, nesse livro sobre, que é uma edição e tradução comentada do livro 4 da Metafísica de Aristóteles, feito pela Bárbara Cassant e pelo Michel Narcy, eles escrevem, a Bárbara Cassant e o Michel Narcy, dois longos textos introdutórios no livro, primeiro dela, depois o dele, e depois vem a edição, né, a edição do texto grego e depois a tradução. E nesse texto dela, né, em 1989, ela começa logo já se referindo ao Lacan, né, porque ela tem todo um trabalho, ela é uma helenista que, como o Pierre Robin, que ela teve um contato com o Heidegger, né? Então tem uma figura aqui, né? Anterior a todos eles, que é o Heidegger, né? Então, a Bárbara Cassant é uma filósofa que eu já traduzi, né? No Brasil. Eu fiz a tradução da tese de doutorado dela, que é o Si Parmênides, né? E eu fiz a revisão da tradução do Jacques Le Sophiste, que é um livro dela mais tardio, mais recente, só sobre Lacan e a sofística grega, né? Mas ela já tem essa referência do Lacan muito cedo. Ela chegou a assistir os seminários do Lacan na época, né? E ela é uma helenista que, ao mesmo tempo, também teve um encontro com o Heidegger, porque ela participou da terceira edição dos seminários de... Ah, meu Deus. Agora estou esquecendo o nome da cidade. Você falando do livro Si Parmênides? Então, eu que traduzi, e foi traduzido esse livro por iniciativa minha, né? Eu que propus à Autêntica publicasse esse livro é um livro maravilhoso. Esse livro é um livro que eu li na minha graduação, assim, no final da minha graduação. Ele foi publicado em 1980 e eu devo ter lido ele em 1989, mais ou menos. Porque foi no mesmo ano que a Bárbara Cassant e Michel Narcy publicaram A Decisão do Sentido, né? 89 e 90. Então, estou esquecendo agora o nome dos seminários, meu Deus. Enfim, é o mesmo seminário do qual o Agamben participou, né? Numa cidade na região da Provence, na França. Então, a primeira e a segunda edição desse seminário, o Agamben participou, que foi uma reunião bem pequena, de poucas pessoas, e depois a terceira edição, da qual o Agamben não participou, que foi uma reunião maior, a Bárbara Cassant participou, e aí a Bárbara Cassant conheceu o Heidegger pessoalmente lá, e ela perguntou ao Heidegger se... Ela falou para o Heidegger do livro do Obank, né? O Obank
ele conheceu o Heidegger, ele sofreu a influência do Heidegger, e vamos dizer que o problema do Sem Aristóteles é o primeiro comentário do Aristóteles que leva em consideração o Heidegger, que leva em consideração a interpretação que o Heidegger faz da filosofia grega antiga. Né? Então, você vê que isso aqui tudo é uma certa linhagem, entendeu? E eu não estou conseguindo lembrar o nome do seminário, porque hoje eu falei mais de manhã dos seminários de Tsolikon, do Heidegger, e agora eu não conseguindo lembrar desse outro Você sabe seminário. se está nos pensadores, que eu posso ir falando, e aí se for, você diz. Não. Esses seminários, o protocolo desses seminários que aconteceram na França, eles só existem publicados em francês, porque foi o Jean Beaufret que fez a edição, e eles estão publicados num volume em francês. Era lá. Tá vendo? Só tá aparecendo Tsulikon. Que coisa. É... Pô, uma coisa, Claudio, você sabe a partir de qual seminário a Bárbara Cassan viu? Tipo, ela começou a ver a partir de um e continuou a ver todos? Você sabe dizer mais ou menos isso? Não, só aconteceram 3 edições desse seminário. Ah, não, do Lacan que eu tô falando. Deve ter sido os seminários da década de 70, né? Isso, René Char. Desisto, gente. Deu um branco total. E, bom, Letor, tá aqui, ó. Pronto. Uf. Deixaram uma pergunta no chat, Cláudio, sobre a edição da Paulus do Pierre Robin, do Problema do Ser. Alguém tá perguntando se, tipo, se é uma tradução boa. Olha, eu imagino que sim. Eu imagino que sim. Não é uma coisa tão difícil de traduzir. Então, existiu então, esse seminário de Letor, né, que é um lugarejo da Provence francesa. São os seminários que o Heidegger fez a convite do René Char, esse grande poeta francês. E num primeiro, esse teve 3 edições, né?
A primeira edição foram só 6 pessoas, contando com o Heidegger, e uma delas era o Agamben, muito jovem, com 20 e poucos anos de idade. E o Agamben participou da primeira e segunda edições desse seminário, e a Bárbara Cassan participou da terceira edição. Então, veja que é uma certa rede ali, né? Então, é muito importante que esse livro do Pierre-Christophe Castellino tenha sido uma tese de doutorado orientada pelo Pierre Robinck, entendeu? Ou seja, é toda essa relação entre pensamento francês da segunda metade do século XX e o Heidegger, né? Essa relação importantíssima, né? Então, num certo sentido, o Agamben, a Bárbara Cassan estão referidos a esse seminário de Letort, né? Mas assim, de modo diferente, porque a Bárbara Cassan está referida a isso através desse pensamento francês, e o Agamben ele tem uma relação direta, ele chega lá através de não desse pensamento francês, ele é muito jovem, né? Mas, de qualquer modo, eu acho importante a gente entender que essa tese do Pierre-Christophe Castellino só foi defendida na Sorbonne graças ao Pierre Robinck, né? Então, eu vejo como se fosse um desdobramento, né? A tese do Robinck vai gerar as teses de doutorado da Bárbara Cassan e do Michel Narcy, e esse livro que eles publicam juntos, depois de publicarem as suas teses de doutorado, né? A tese de doutorado da Bárbara Cassan é o Ciparmentes, que já está traduzido, que eu traduzi, mas, por exemplo, a tese de doutorado do Michel Narcy, que é o filósofo seu duplo, até hoje não foi traduzido, né? Também adoraria traduzir. E, no último momento, esse livro do Pierre-Christophe Castellino, ele vem numa série, vamos dizer assim, né? Eu acho isso uma informação importante, né? Então, só para situar um pouco historicamente esse comentário, né? Então, o que está em jogo aqui, né? Então, retomando essa frase aqui, né? Que é onde a gente chega nessa questão aí da potência de ser e de não ser, portanto, que a gente toca o texto do Agamben, né? O ponto que exatamente o ponto que interessa ao Agamben, né? Então, não é necessário que de duas proposições opostas entre elas, como a afirmação e a negação, que uma seja verdadeira e a outra falsa, para coisas que, não existindo ainda, são apenas em potência de ser ou de não ser, né? Então, é aquela questão que a gente já tinha trabalhado, né, que o ato e a potência é um modo, essas duas categorias, ato e potência, é um modo, vamos dizer assim, eles são um dos conceitos com os quais o Aristóteles quer resolver uma série de contradições que caracterizam o pensamento grego antes dele, né? A gente já falou sobre isso aqui no curso e tal. E uma delas é mostrar que a contradição ela é incompatível com o ato, mas não com a potência, né? Porque a potência é tanto potência de ser quanto de não ser, de fazer quanto de não fazer. Quer dizer, essas duas potências contrárias ou contraditórias, elas podem coexistir no nível da potência. Elas não podem coexistir no nível do ato, né? Em potência, eu posso estar e não estar num lugar, mas em ato, não, né? Então, quando eu falo do futuro, eu estou falando da potência. Portanto, por exemplo, da potência de ser ou de não ser da batalha naval. A batalha naval pode acontecer como pode não acontecer. Amanhã acontecerá ou não acontecerá uma batalha naval. Mas eu não tenho como dizer hoje, né, se acontecerá ou não. Porque senão eu elimino a questão da contingência.
Então, o Agamben ele já mostra isso lá, né? Como para assegurar a contingência, é preciso assegurar a contradição inerente à potência. É porque a potência ela é intrinsecamente. É porque ela incorpora a contradição, porque ela não evita a contradição, né, que pode haver a contingência. Né? Então, mas continuando aqui no raciocínio do Catilina, para Lacan, isso mostra uma certa indeterminação do nosso pensamento em relação ao real. Pois o real, isso que Lacan chama de real, é exatamente o que está por vir, aquilo que não está decidido. É nesse sentido que o real é um pouco, o real do Lacan é um pouco como o ser do Heidegger. Né? É exatamente o que não está decidido. Então, nesse sentido também, o real, o que o Lacan chama de real, não está submetido à contradição. Isso quer dizer, o real não é a realidade em ato. Né? O real está muito mais próximo, num certo sentido, da potência. Então, para ele, para Lacan, ao fixar os limites de sua aplicação, os limites da aplicação do princípio da não contradição a uma lógica proposicional necessária, Aristóteles indica a existência de modos onde o princípio da não contradição não é, em sentido estrito, aplicável. Né? Então, o princípio da não contradição ele não pode ser aplicado em determinados modos, em determinadas modalidades. E é isso que a lógica modal tem que explicar. Isso permite a Aristóteles, diz Lacan, inventar esses novos modos. As certezas da metafísica são, assim, abaladas pela lógica modal, da qual Aristóteles é o autor. A reflexão aristotélica sobre os futuros contingentes é uma resposta ao pensamento dos megáricos sobre o ser, né? Que negam a contingência. Né? Quer dizer, os megáricos estariam dentro dessa tradição mais parmenídica, né? Ou eleática. Né? Então, o Catilina, ele cita um lógico alemão, esse Scholz. Ele diz, o lógico H. Scholz mostrou como o exemplo da batalha naval, único em toda a obra de Aristóteles, restringe o alcance do modelo de bivalência lógica fundada sobre o princípio da não contradição. Ele, o Scholz, acreditou ver nisso a emergência de uma lógica não aristotélica no coração da lógica aristotélica. Só que o Catilina não concorda com isso. Porque afirmar isso é ignorar que Aristóteles é o criador de uma lógica modal que incluiria a lógica proposicional. Né? Então, isso não é um elemento estranho à lógica modal. Ao contrário, é ele que é o todo do qual a lógica proposicional é apenas uma parte. Então, ao contrário do que diz esse Scholz, a lógica modal não é uma exceção à lógica proposicional. Ao contrário, a lógica proposicional é que é um caso particular da lógica modal, que é uma criação do Aristóteles também. Né? Então, o Lacan extrai daí algumas coisas. Primeiro, que toda proposição verdadeira tem a ver com o necessário, que existe uma relação fundamental entre a verdade e a necessidade. E isso em Lacan não pode ser traduzido senão por isso não cessa de se escrever. Então, é aí que ele começa a introduzir essa questão
da escrita, né? Essa relação entre o verdadeiro e o necessário, Lacan traduz isso nesses termos. O que é o verdadeiro e o necessário é o que não cessa de se escrever. Para Aristóteles, isso diz assim: quando uma coisa não pode ser diferente do que ela é, nós dizemos que é necessário que seja assim. Para Lacan, a proposição lógica necessário que P é um escrito, é uma coisa que se escreve. Não cessa de se escrever porque é verdadeiro e sempre verdadeiro, como 2 mais 2 igual a 4. Então, isso aqui é um escrito. Isso aqui é um exemplo de escrita. Então, a matemática é um discurso de letras, né? Nesse sentido, os próprios números são letras, né? Para Lacan, o necessário não é o imutável. Lacan tem uma definição da necessidade em que a escrita formal, como na silogística aristotélica, seria o garantidor da necessidade. Então, é essa escrita formal que garante a necessidade, como no silogismo. É um conjunto de regras que você pode aplicar, né? É aí que é o campo da necessidade. Então, a necessidade, ela não é para o Lacan uma figura metafísica, como ela pode ser para Aristóteles, em alguns aspectos lá da metafísica dele. Para Lacan, a necessidade é fundamentalmente uma figura da escrita, né? Da lógica, né? Nesse sentido, isso cuja necessidade se pode estabelecer por escrito é o necessário. A própria teoria aristotélica da demonstração enuncia isso, né? Então, o Caterino cita essa passagem do livro Delta da Metafísica. A demonstração faz parte das coisas necessárias. Então, demonstração é um conceito lógico, né? Só existe demonstração em lógica, né? A demonstração faz parte das coisas necessárias, porque é impossível que a conclusão seja diferente do que ela é se se trata de uma demonstração propriamente dita. As razões dessa necessidade são as premissas. Se é verdade que as proposições de onde procede o silogismo não podem ser diferentes do que elas são. Então, aqui é onde está o conceito de necessidade em Aristóteles para o Lacan. Na demonstração lógica, no silogismo. Então, Aristóteles fala da demonstração enquanto ela é algo escrito, segundo princípios puramente formais, né? Então, quando você estabelece essas regras, né? Essas regras, assim, elas independem de qual é o conteúdo dessas proposições. Elas são regras puramente formais, entende? Então, é isso que tem a ver com a questão da escrita, né? Por isso que, para o Lacan, a escrita é alguma coisa que tem a ver com o necessário, né? Aristóteles fala da demonstração enquanto ela é algo escrito, segundo princípios puramente formais. Ao definir a necessidade como o que não cessa de se escrever, Lacan permanece, portanto, fiel a um certo aspecto do pensamento de Aristóteles. Então, essa formulação de Lacan, o necessário é o que não cessa de se escrever, o impossível é o que não cessa de não se escrever. Quer dizer, ela é alguma coisa que parece completamente estranha ao mundo aristotélico, mas se você faz essa reconstituição que o Caterino está fazendo, você vê que, num certo sentido, ela permanece fiel a um certo aspecto do pensamento de Aristóteles, né? O Lacan ele opta por um aristotelismo lógico, sem nenhuma referência ontológica nem metafísica. Para Lacan, instante só, pessoal. Muitas horas diante da tela acaba. Então, para Lacan,
claro, a necessidade não diz respeito apenas à escrita lógica, mas a escrita lógica enquanto ela descreve a própria lógica do inconsciente. Então, quer dizer, é óbvio que ele não é só o Aristóteles. Ele é o Aristóteles, mas tentando pensar uma coisa que é freudiana. É como se o Lacan fosse, sob esse aspecto, uma mistura entre Aristóteles e Freud, né? Então, o que não cessa de se escrever, num certo sentido, é próprio inconsciente, né? São as leis do inconsciente, né? Então, por isso que o Caterino vai dizer, para Lacan, claro, a necessidade não diz respeito apenas à escrita lógica, mas a escrita lógica enquanto ela descreve a própria lógica do inconsciente. Nesse sentido, ele vê em Aristóteles um precursor, alguém que abriu caminhos. Então, o que é essa ideia de um inconsciente que tem uma lógica, né? Essa ideia de que há um saber ordenado segundo princípios cuja lei está inscrita no próprio pensamento inconsciente. Então, quando eu falei para vocês da outra vez, né, o que é escrita por Lacan? Alguma coisa que está do lado da lei, né? Alguma coisa que está... Tem uma hora que ele vai falar também do falo, né, do universal, né? Então, há um saber ordenado segundo princípios cuja lei está inscrita no próprio pensamento inconsciente. Essa lei é necessária, pois ela não cessa de se escrever para um sujeito qualquer. O campo da necessidade, assim, não concerne mais, como em uma parte da obra de Aristóteles, a certos seres, mas o encadeamento dos pensamentos humanos obedecendo a essa lei. As suas articulações têm esse caráter de necessidade da qual a escrita formal pode finalmente dar conta. Então, é em busca dessa lógica no inconsciente que o Lacan vai abordar a obra no Aristóteles, a lógica no Aristóteles, né? Essa necessidade está sempre relacionada com um dizer verdadeiro, e particularmente em Aristóteles, para quem nenhuma verdade pode ser concebida fora do que é dito, né? Então, essa relação entre a verdade e o dizer tem a ver com o quê? Com as regras da própria linguagem, né? Que é isso que o Aristóteles entende como que constitui a lógica, né? Quando se trata em Aristóteles de dizer o que é ou o que não é, é sempre a necessidade que modaliza a proposição. Por exemplo, quando ele diz, se é verdadeiro dizer que o branco é ou que o branco não é, necessariamente o branco é ou não é. Então, é do dizer que ele parte para afirmar alguma coisa sobre a realidade. Né? Quer dizer, é porque é verdadeiro dizer que o branco é ou que o branco não é, que é necessário que o branco seja ou que o branco não seja. Né? Eu parto do dizer para falar do real, no caso do Aristóteles. Né? Mas aí a questão que ele coloca é como, a partir dessa necessidade, Aristóteles inventa a modalidade do possível. Então, aqui é que a gente vai se aproximar mais do Agamben, né? Porque o Agamben, ele não está interessado na necessidade. Né? A necessidade para ele, ao contrário do Lacan, né? A necessidade para ele é totalmente desinteressante. Né? Então, como a partir dessa necessidade, Aristóteles inventa a modalidade do possível? Através da batalha naval, da qual Lacan nos dá um comentário bastante profundo. Que haja ou que não haja amanhã uma batalha naval, eis aí o que é necessário. Então ele vai pegar essa questão do Aristóteles, né? E vai entender como é que a necessidade que é afirmada aí, como é que ela vai abrir a questão da possibilidade. Né? A necessidade diz respeito a dois eventos possíveis, mas contraditórios. Né? Haver ou não haver a batalha naval amanhã. Se nós traduzimos e chamamos de P o fato de que a batalha naval aconteça, então, quando eu uso P, então eu estou escrevendo isso. Escrevendo quer dizer gerando letras, né? Para isso, né? Para descrever isso, né?
se nós traduzimos e chamamos de P o fato de que a batalha naval aconteça e não P o fato de que ela não aconteça, essa possibilidade só é pensável em sentido estrito em relação ao futuro, né? Então, de novo, parece essa articulação entre futuro, possível, contingente, né? O futuro como alguma coisa que articula o possível e o contingente. Nós dizemos que no futuro a alternativa é necessária, mas só tomada em bloco, como mostra Aristóteles, e que ela apresenta a possibilidade de dois eventos contraditórios e mutuamente excludentes. Então, como possíveis, eu tenho essas duas possibilidades, ambas são possíveis, mas elas são contraditórias e, portanto, mutuamente excludentes. São possíveis, mas isso implica que se uma acontecer, a outra não acontecerá. E se a outra acontecer, uma não acontecerá. Então, se a alternativa é necessária, no entanto, nenhuma das duas contraditórias não é. Isso quer dizer, é necessário que haverá ou não haverá uma batalha naval amanhã. Mas não é necessário nem que haja, nem que não haja. Percebem isso? O que é o necessário é a alternativa. Já que é no futuro, nós cessamos de poder escrever. Então, é aqui que aparece o possível como o que cessa de se escrever. Então, se o necessário é o que não cessa de se escrever, o possível é o que cessa de se escrever. O futuro é o que cessa de se escrever, né? Então, já que é no futuro, nós cessamos de poder escrever tanto necessário que P, quanto necessário que não P. E, no entanto, nós sabemos que um ou outro são possíveis. Aqui, Lacan observa uma ausência de resposta necessária à questão da verdade. Eu não posso dizer nem que uma proposição, nem que outra proposição é verdadeira. Lacan entende essa ausência como uma iância para o sujeito falante. Há algo sobre o que não há verdade possível para o sujeito. A batalha naval, então isso é muito interessante, né? Porque ali onde eu não tenho a verdade, é exatamente aí que eu tenho o real, né? Por isso que em Lacan a verdade e o real não andam juntos, não? Porque o real é sempre essa iância, né? Ou seja, que é colocado exatamente pela ausência de uma resposta necessária à questão da verdade. A gente pode dizer que é isso que é o real, que é essa ausência de uma resposta necessária à questão da verdade, né? Então, a verdade acompanha o necessário, mas o real é essa ausência de verdade, né? Então, esse ponto é um ponto Lacan. Só vou escrever uma frase, Bernardo. Pode dizer. Pode falar. Não, eu ia perguntar sobre isso que a gente está falando agora, porque eu fiquei com uma dúvida sobre como considerar essa frase. Então, essa ausência de resposta necessária à questão da verdade não se trata de um déficit epistemológico do sujeito, mas algo que estaria, de certa forma, inscrito nas próprias condições de possibilidade de dar uma resposta, né? Não é algo que um certo... né, obter um acréscimo de razão em relação a tal processo nos daria algo que é constitutivo da própria condição subjetiva frente ao futuro. Então eu diria, o que responde por isso não é uma incapacidade do sujeito de conhecer, que seria a resposta kantiana. O que responde por isso é o próprio real, diria Lacan, né? Ou seja, o real é isso que impossibilita
qualquer possibilidade de resposta necessária, né? Qualquer possibilidade de constituição de um discurso verdadeiro. Ou seja, não existe para Lacan discurso verdadeiro sobre o real, né? Isso não é como você disse, um limite epistemológico, né? Uma imperfeição epistemológica do sujeito de conhecimento, né? Não é isso. Isso se deve à própria natureza do real, vamos dizer assim, né? Então, não existe uma verdade sobre o real, né? O Lacan tem essa frase do Seminário 17, né? Que é entre nós e o real existe a verdade, né? Então, quando ele coloca isso, ele está falando da verdade como uma coisa que nos impede de ter acesso ao real, né? O real é alguma coisa para Lacan para além da verdade, né? Quando a verdade, a verdade é alguma coisa que é um sinal de que nós estamos no nível do discurso, que nós estamos no nível do, cadê? Do dizer. Tá? A gente dizer. Isso aqui é o nível da. Desculpa. Isso aqui é o nível. O nível da verdade é sempre o nível do dizer, é o nível da linguagem, né? O nível do real é o que está para além do dizer, para além da linguagem, né? Então, é onde nenhuma verdade é possível, tá? Então, é exatamente isso. Não tem a ver com uma fraqueza epistemológica, debilidade epistemológica do sujeito do conhecimento, tem a ver com o próprio estatuto do real para o Lacan. Diga, Antônio. Professor, eu estou tentando entender a relação do contingente com o possível. Dá para dizer que o contingente ele não é necessário porque antes, sei lá, antes dele ser escrito, ele era apenas possível e, portanto, possível de sim, como possível de não? Então, a gente ainda não entrou ainda nesse ponto, a gente vai entrar, né? Já lá no Agamben apareceu isso, mas eu acho que a gente vai poder localizar isso de modo mais preciso aqui no texto do Catelino, de como que o contingente surge da potência. Ou seja, no Agamben isso é mais simples, o contingente só há porque a potência é tanto potência de não quanto potência de sim. Potência de ser quanto de não ser, de fazer quanto de não fazer. Só que isso esconde uma coisa para a qual já tinha chamado a atenção, né? Que não necessariamente a potência é sempre potência de ser e não ser, de fazer e de não fazer. Existe uma potência que tem uma relação com o necessário. E eu acho que esse texto vai nos permitir entender isso melhor, tá? Então eu te pediria para você guardar essa sua questão, que é exatamente a questão. Eu acho que a gente vai talvez conseguir chegar na boca dessa questão aqui hoje. Tá ok? Tá bom, obrigado. Então, guarda essa questão, porque é exatamente para aí que a gente está se dirigindo, vamos dizer assim, tá? Beleza. Então, mas esse ponto é um ponto muito importante, tá vendo? Uma ausência de resposta necessária à questão da verdade. Lacan entende essa ausência como uma ânsia para o sujeito falante. A batalha naval mostra, assim, explicitamente como o possível está conectado ao necessário. A necessidade da alternativa decorre da exaustão dos possíveis contraditórios, dos quais não se pode dizer se um ou outro são separadamente necessários. Percebe? Há uma necessidade enunciada sobre ambos ao mesmo tempo, tanto pode acontecer como pode não acontecer, mas eles isolados, eles não eles não eles não
Eles não podem ser... Aí é que eles se tornam possíveis, né? Eles são possíveis exatamente quando eles estão isolados, né? Quando eles estão articulados como alternativa, eles não são possíveis, eles são necessários, né? Ou melhor, a alternativa entre eles é que é necessária. A alternativa entre os possíveis é que é necessária, né? No meio do caminho entre necessário que P e necessário que não P, o possível reúne os troncos de uma alternativa cujos termos separados não são necessários e, portanto, cessa de poder dar lugar a um escrito lógico do tipo necessário que P ou necessário que não P. Então, não pode... O que é o possível? O possível é aquilo sobre o que não é possível dizer que é necessário que P ou é necessário que não P. Não? Pode ser que sim, pode ser que não. Para Lacan, somente a necessidade é suscetível de dar lugar a um escrito. A necessidade é a modalidade apenas do presente ou do dizer verdadeiro sobre o que acontece, enquanto esse fato é presente aqui e agora. Então, você tem uma articulação entre a necessidade é uma modalidade que tem a ver com o dizer verdadeiro sobre o presente, né? E a possibilidade é uma modalidade que não tem a ver com dizer verdadeiro, não existe a possibilidade de um dizer verdadeiro sobre o possível, exatamente porque ele não diz respeito ao presente, ele diz respeito ao futuro. Então, esse dizer que diz amanhã haverá uma batalha naval, eu não tenho como saber se esse dizer é um dizer verdadeiro ou falso. Eu não tenho como saber a verdade desse dizer. Então, a prática psicanalítica, quando ele diz isso, não se funda sobre o possível para julgar o necessário. Isso é o Catillinot que diz, tá? Isso a gente talvez possa problematizar, não? Mas, de qualquer modo, o que ele está mostrando é que, a partir de duas possibilidades, eu não posso estabelecer uma necessidade sobre elas. Eu tenho que manter isso como possibilidade. Assim, o possível como tal cessa de se escrever, entende? Quer dizer, aí eu começo a entender essa fórmula do Lacan. Eu não tenho como escrever o possível como tal. O possível como tal é o que cessa de se escrever. Ora, é claro que o Agamben vai pegar isso como sendo exatamente o que a figura do Bartleby mostra, né? Na medida em que ele é um escrevente que cessa de escrever. Então, ele seria uma imagem desse possível enquanto o que cessa de se escrever, né? Ou a tabuleta do Aristóteles, na qual nada está escrito, né? Então, um pensamento possível, um pensamento onde nada está escrito, porque não é possível escrever o pensamento em potência, o pensamento impossível. Só é possível escrever o necessário, que é o presente. Então, assim, o possível como tal cessa de se escrever, pois com certeza nenhum dos dois termos contraditórios se produziu segundo uma necessidade, mesmo que seja necessário dizer que um ou outro são possíveis. A batalha naval, ou sua ausência, não são fatos dos quais o escrito lógico possa dar conta, porque não são fatos, são apenas possibilidades, e, portanto, não existe uma escrita do possível. Aqui, o raciocínio de Lacan então, aí é que a gente começa a se aproximar do Aristóteles, né? Não existe escrita possível da potência. A potência é a ausência de escrita, né? Quer dizer, Agamben chega até isso através de um caminho totalmente diferente do Catillinot, do Lacan. Ele chega a isso através do Bartleby e através do Grammateion, da tabuleta de escrever, do conceito de pensamento em potência ou de potência do pensamento, né? Aqui, o raciocínio de Lacan é muito próximo do de Aristóteles. O que cessa de se escrever é P ou não P.
Nesse sentido, o possível testemunha uma falha da verdade. Esse ponto é muito importante, né? Porque uma falha da verdade é isso que a gente chama de real, né? Então, tem uma relação aí entre o possível e o real, né? Embora o Catilina não desenvolva isso. Tá? Então, rigorosamente, o que cessa de se escrever é o limite que separa o necessário do que não o é ainda e deve, em todo caso, cessar de se escrever. Então, o necessário, não existe necessidade que possa ser estabelecida sobre o que ainda não é. Não é que possamos escrever P ou não P, né? Esse sinal aqui, né? O sinal da alternativa, né? É que ela designa um limite da escrita. Ir além dele não tem mais a ver com a escrita lógica, mas com a crença ou a profecia, dimensão sem verdadeira pertinência. Né? Então você pode acreditar que amanhã haverá uma batalha naval, ou acreditar que amanhã não haverá uma batalha naval. Você pode profetizar que amanhã haverá uma batalha naval, ou que não haverá uma batalha naval. Mas essa dimensão não tem verdade, não tem pertinência verdadeira. Além desse ponto, toda proposição cessa de ser necessária. A disjunção lógica P ou não P marca o limite do que pode ser escrito. O máximo que eu posso escrever é isso, P ou não P. Sendo P, amanhã haverá uma batalha naval, ou não P, amanhã não haverá uma batalha naval. A disjunção é o máximo que eu posso escrever. Aqui eu ainda encontro alguma necessidade. No presente, é necessário pensar que uma ou outra das proposições possa se produzir, sem que uma, excluindo a outra, possa ser considerada necessária, isto é, possa se escrever. Isso é confirmado por um fato lógico, confirmado por Aristóteles, a propósito da consecução das modais. Aqui vai entrar num outro ponto, que aí eu vou parar por aqui, porque eu acho que esse ponto aqui é que é o ponto claro, né? O ponto importante é que a disjunção lógica ela é um limite do que pode ser escrito. Ela ainda é a escrita de uma necessidade, mas para além disso, ou seja, com relação ao possível, eu não tenho como escrever, então, o possível que cessa de se escrever. Acho que esse ponto aqui é o ponto fundamental. Acho que se a gente não fizer isso, a gente não vai entender o modo como o Agamben está se apropriando dessas formulações do Lacan lá no Experimento Língua, tá? Eu vou parar, então, por aqui E aí a gente se vê na semana que vem. A gente só tem mais 2 aulas. Então, vou parar aqui a gravação e aí a gente conversa um pouco sobre isso.